Boa tarde, no ar o seu Esporte Total aqui na telinha da Terceira Via TV. Boa tarde, Milonga. Boa tarde, Amanda. Tá demais hoje, hein? Muito obrigada. Vim de preto e branco em homenagem ao clássico do final de semana. Que beleza. Pois é, vamos ver. Imagina depois do clássico. Quero chegar feliz aqui segunda-feira. Olha só, o Fluminense joga hoje pela Copa do Brasil no interior paulista contra a Ferroviária de Araraquara. O jogo acontece às 7h30 da noite e o técnico Levi Coupe treinou ontem pela manhã. E ontem mesmo, na hora do almoço, o time já embarcou aí. O time vai jogar completo, inclusive com Cícero e Scarpa no meio-campo e Osvaldo e Fred no ataque. Vamos ver aí se o Fluminense consegue uma boa atuação, né, Luiz? Eu acredito que consiga, mas se não conseguir, não culpe o Levi. Teve até rima aqui, ó. Quem também joga hoje pela Copa do Brasil é o Flamengo, que vai enfrentar aí o Fortaleza. Muricy Ramalho optou por colocar todos os titulares em campo, já que ele quer evitar aí o jogo de volta, né? Então o Flamengo vai a campo, ó, com Paulo Vitor, Rodinei, Wallace, Juan e Jorge, Coelhar, William Arão e Macuelo, Fernandinho, Cirino e Guerreiro. O jogo vai acontecer no estádio do Castelão às 9h45. Esse vai ser mais difícil. O compromisso do Flamengo é mais difícil do que do Fluminense, porque é lá em Fortaleza. Fortaleza é muito melhor do que a Ferroviária de Araraquara, né? E vamos ver se o Guerreiro, o artilheiro da Letícia Nunes... Desencanta, né? Desencanta, né? Pelo amor de Deus, 300 minutos sem marcar gol, um artilheiro ganhando caixa alta como ele é brincadeira. E bota caixa alta nisso, né, Milonga? E domingo, claro, a gente já sabe, tem a final do Campeonato Carioca. Vasco e Botafogo se enfrentam no Maracanã. Os ingressos começaram a ser vendidos hoje. Serão 51 mil ingressos colocados aí à venda. A expectativa é de um Maracanã lotado aí para a final entre Vasco e Botafogo. A gente tem uma notícia triste, mas que infelizmente se tornou rotineira aí, né? Faz parte do nosso dia a dia. A crise chegou ao esporte. Ontem, a Band anunciou que não vai transmitir o Brasileirão. A Globo, então, vai ser a única emissora aí de TV aberta a transmitir o campeonato. É a crise, Luiz. Inclusive, o próximo campeonato carioca, do estado do Rio também, já adiantaram que não vão transmitir. Atualmente divide a Globo, né? Tem um acordo com a Bandeirante para... Um acordo de muitos anos, né, Luiz? De muitos anos, uma parceria, né? Só que a Band vai se restringir apenas ao Campeonato Paulista. Já que a gente está falando do momento em que o nosso país está vivendo, do caos que o nosso país está vivendo, dá uma olhadinha nessas imagens. Põe as fotos para mim, Juju, por favor. As fotos da passagem da tocha olímpica, né? A gente sabe que a tocha olímpica passou ontem, chegou ontem ao Brasil. Exato. Vai passear aí por mais de 300 cidades. E foi ontem estava em Brasília e foi uma oportunidade que o brasileiro enxergou de mostrar a sua revolta, de mostrar a sua insatisfação com o governo, insatisfação com a situação de crise que o país vive. Teve protesto na passeata, lá no trajeto da tocha olímpica? Teve protesto, porque, na verdade, o brasileiro, ele, por exemplo, quando ele vê essa coisa toda de tocha olímpica, de Olimpíada do Rio, ele se lembra da Copa do Mundo, né? Que da Copa do Mundo foi um verdadeiro assalto, porque muita gente levou dinheiro aqui do Brasil, né? Muita empreiteiro ganhou dinheiro, muita gente. Então, na situação em que está o país, com desemprego, né, batendo todos os recordes, então ele fica logo pensando, assimilando. Copa do Mundo, Olimpíadas, são mais gastos, né? Não, e nenhum legado, né? E os políticos aparecendo, né? Não, e nenhum legado, né? Porque veio a Copa do Mundo e qual foi o legado? A arena lá na Amazônia, que tem um jogo uma vez na vida, outra na morte. O prefeito do Rio, por exemplo, que é um arroz de festa, é banda de música, ele está tocando, é bateria de escola de samba, ele pega para bater também. Então tudo que ele aparece, já se machucou lá. Foi feita toque de caixa, aquela passarela, né? Aquela ciclovia, né? Lá, e deu no que deu. Olha aí, Copa do Mundo, a violência no Rio, tá uma coisa horrível. Imaginem vocês, estrangeiros chegando, delegações. Muita gente está desistindo de vir para a Olimpíada por causa disso. E é uma oportunidade também do brasileiro ser visto e ouvido, né? Porque os olhos do mundo inteiro estarão voltados aqui para o nosso país. Com certeza. O que a gente torce é para que esses protestos aconteçam e aconteçam de forma pacífica, né, Luiz? E que haja uma tolerância também, se for de forma pacífica, que haja uma tolerância por parte da polícia.
Com certeza. Outra notícia triste, né? Morreu ontem aos 83 anos por complicações cardíacas Teixeira Reiser, comentarista aí do Sport TV. A informação foi dada pelo próprio canal do Grupo Globosat. Ele havia sido internado no Rio de Janeiro por causa de uma parada cardíaca. A gente está vendo aí a foto dele. São mais de 60 anos de carreira. A história do jornalista deixa um legado aí para o jornalismo esportivo. Ele que fez parte da equipe que começou a Rede Globo e comentava aí os campeonatos europeus. A gente vai para o intervalo rapidinho. O Teixeira eu conheci, tive a oportunidade de conhecer o Teixeira. Estive com ele, acho que no máximo umas 2 vezes. Uma vez eu me lembro perfeitamente que nós estivemos, eu estive com ele, e o Teixeira, ultimamente ele estava no Sport TV, como você disse, e comentava jogos do Campeonato Português, juntamente com o Raul Quadros. O Raul Quadros, que é pai do jogador do Flamengo, Bruno Quadros, o Raul narrava os jogos e o Teixeira Reiser comentava. Realmente marcou uma história, tem livros editados de esporte. É uma grande perda, Uma grande né? perda. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já. Você não sai daí.